Boa noite para todo mundo. Hoje, 26 de setembro de 2023 e vamos pro resumão do dia, minha gente. Hoje eu voltei com o microfone aqui, aí eu preciso do feedback de vocês, se vocês preferem o áudio com ou sem o microfone. O de ontem foi sem e o de anteontem foi sem, porque algumas pessoas falaram comigo ontem e anteontem que o áudio ficou mais baixinho, tá? Eu achava que sem o microfone o áudio ficava melhor, mas aparentemente não. Então me deem o feedback se ficou melhor com esse microfone ou sem, se aumentou o som e tal, pra gente decidir como faz aqui e eu correr atrás dessa solução pra vocês. Tá bom? Bom, então, de antemão já peço pra curtirem o vídeo, se gostarem do conteúdo. Pra quem não tá inscrito no canal, se inscreva e mande pros colegas aí pra eles ficarem informados do que tá acontecendo nos mercados, né, minha gente? Então vamos lá. Deixa eu abrir o panorama aqui das cotações, certo? Bom, vamos lá. Começando, dá pra ver aqui, meu mouse dá. Começando pelas bolsas da Ásia, minha gente, as bolsas da Ásia seguem a queda de ontem pelos mesmos motivos e não tivemos motivadores diferentes na América que pudesse virar aí a movimentação negativa da Ásia, tá? Então, assim, vamos lá. Especificamente sobre a China, ontem eu comentei com vocês sobre a Evergrande, tá? E de ontem para hoje, minha gente, uma outra incorporadora chamada China Oceanwide Holdings, ela caiu consideravelmente aí na bolsa de Hong Kong, porque ela não honrou um empréstimo aí de 175 milhões de dólares. Então, tudo bem que este valor é bem menor perto do da Evergrande, que é de 35 bi, né? Mas de qualquer forma, é mais um indício de que o setor imobiliário da China está indo mal das pernas, tá? E além desta incorporadora, uma outra chamada Aoyan, não sei exatamente pronunciar, mas ela derreteu, minha gente, 70% na bolsa de Hong Kong. Vai saber o que está acontecendo dentro dela, né? Bom, mas fato é que essa questão do setor imobiliário volta a assombrar os mercados lá na China. Então isso corrobora aí para a negatividade das bolsas por lá, tá? Isso acabou, minha gente, impactando o minério de ferro, que por mais que vocês estejam vendo ele aqui no positivo, essa positividade foi o que teve ao longo do dia, que é basicamente, ela ficou dentro da estabilidade, tá? Mas com essas notícias ruins de outras incorporadoras da China, somada aí às treasuries dos Estados Unidos ontem, que não pararam de subir, eu comentei isso com vocês no resumão de ontem, que traz preocupações para o mercado aí como um todo, o minério de ferro ele vira e fecha bem pesado, tá? Ele fecha negativo essa manhã e ao longo do dia ele permanece estável. Então, de novo, por mais que vocês estejam vendo aí a cotação do minério no positivo, isso é estabilidade. Ele está negativo em relação ao valor de ontem, ok? Já o petróleo, minha gente, segue o caminho de positividade dele, então mais um dia de alta forte, tá? De olho aí, na verdade, nas preocupações em relação à oferta. Então, assim, a OPEP, minha gente, eu tenho até um vídeo aqui sobre a OPEP, para quem não conhece, assista esse vídeo, mas a OPEP, ela basicamente, ela consegue, de certa forma, controlando a oferta de petróleo no mercado, controlar o preço do petróleo. Então, na medida em que a Rússia e a Arábia Saudita estendem o corte de produção, e a Rússia corta aí a exportação de diesel para reabastecimento interno, isso corrobora para uma alta que não se sabe onde vai parar. Lembra que eu comentei com vocês que os analistas, especialistas nessa commodity e tal, eles estão divergentes assim, né, no mercado. Uns acreditam que o petróleo pode chegar a até 100 dólares a cotação do barril, já outros acreditam que ele está próximo do teto dele. Bom, de qualquer forma, aparentemente, hoje, os analistas que acreditam nos 100 dólares estão muito mais próximos de estarem certos do que o contrário. Mas, de qualquer forma, temos um cenário, então, hoje de commodities mistas. Nós temos o minério de ferro pesado e nós temos aí o petróleo no positivo, ok? Bom, indo agora para as bolsas da Europa, minha gente, as bolsas da Europa, em sua maioria, né, estão no negativo, tá? Seguindo a movimentação dos Estados Unidos, tá? Hoje nós não tivemos nenhum indicador econômico específico da Europa que pudesse corroborar com essa movimentação. Então, na verdade, é muito mais uma continuidade da movimentação de ontem, tá? Vamos lá. As treasuries dos Estados Unidos seguem subindo, tá? A questão do shutdown lá dos Estados Unidos, que pode acontecer a partir de 1º de outubro, não foi resolvida, e nós estamos agora na terça-feira, né? Então, segunda não foi resolvido, terça não foi resolvido, nós temos aí mais 3 dias dessa semana para que isso seja resolvido. Então, assim, é o que eu comento com vocês, incerteza
O mercado não gosta de incerteza. Então, ele geralmente, no momento de incerteza, sai de ativos de risco e busca proteção. Sair de ativo de risco significa bolsa para baixo e dólar ou treasury, por exemplo, para cima, certo? Bom, então as bolsas da Europa, elas seguem no negativo aí, na preocupação, na esteira, né, de preocupação em relação às movimentações dos Estados Unidos. Então, quando a gente vem aqui para os Estados Unidos, ó, minha gente, as bolsas dos Estados Unidos bem pesadas no dia de hoje, por isso que eu já comentei com vocês. Hoje saíram dados nos Estados Unidos que vieram até fracos, como, por exemplo, confiança do consumidor, venda de casas novas, mas isso não foi o suficiente para trazer nenhum ânimo para as bolsas de lá. Elas estão sim precificando a alta de juros por lá, que não para. Eu ontem mostrei para vocês o gráfico, né, de que o juros de 10 anos, por exemplo, dos Estados Unidos, ele está nos mesmos patamares da crise do subprime. Tá lá em 2007 e tal, e etc, né? E para quem não sabe sobre isso, tem vários filmes, tem filmes no Netflix sobre esse tema, acho que vale super a pena vocês assistirem, que são a quebra dos bancos lá dos Estados Unidos, que acabou provocando uma crise e uma recessão mundial. Bom, então assim, os juros longos dos Estados Unidos, eles estão a patamares lá de 2007, 2008, certo? E na medida em que os juros da ponta longa dos Estados Unidos estão altos, isso pressiona as bolsas para baixo. Então, bolsas no negativo lá nos Estados Unidos precificam tanto isso, quanto desânimo com a China e a preocupação com o setor imobiliário lá na China, quanto essa preocupação com possível shutdown lá dos Estados Unidos, tá? Lembrando que isso é o quê? O ano fiscal dos Estados Unidos começa em outubro, do governo, né? Do governo Biden. Todo o ano fiscal deles começa em outubro. E eles precisam aprovar o orçamento. Meio que a movimentação que está acontecendo aqui do Brasil de aprovar o orçamento para 2024. Só que eles têm esse deslocamento lá. Então, assim, o ano fiscal deles começa em outubro, eles precisam aprovar o orçamento. O Congresso não aprova esse orçamento por lá, está segurando a aprovação. E na medida em que lá não é aprovado, se não for aprovado, algumas agências, algumas atividades não essenciais do governo, elas paralisam as atividades, tá? Inclusive o Banco Central americano, ele já trouxe à tona que, a depender dessas paralisações, indicadores importantes para o mercado, como payroll, como o PIB, como o PCE, podem ser impactados, tá? Deles terem que fornecer aí uma estimativa do indicador, ou até mesmo não fornecer a informação no prazo combinado, né? Por exemplo, semana que vem é semana de payroll. Então, assim, a depender do que acontecer em relação a esse projeto de orçamento no Congresso americano, pode ser que a gente não tenha uma divulgação de payroll na semana que vem, ou tenha, sei lá, uma estimativa, uma prévia do payroll, não o dado fechado ali, porque algumas atividades de fato paralisam. Isso é um exemplo. Tá? Então isso traz preocupação sim para os mercados e isso tudo é colocado no preço. Vale lembrar, minha gente, que a Moody's, que é uma empresa de rating também, ela divulga classificação de risco de países, empresas e etc., sinalizou que caso os Estados Unidos entrem em shutdown, ela avalia rebaixar a nota dos Estados Unidos. Seria a segunda ou terceira empresa de classificação de risco a rebaixar a nota dos Estados Unidos. Lembra que os Estados Unidos teve um rebaixamento da nota quando ele alterou o teto da dívida e começou a gastar muito mais aí, trouxe essa preocupação? Pois bem, corre-se o risco de mais uma empresa rebaixar a classificação de risco dos Estados Unidos por causa disso, ok? Então, de qualquer forma, minha gente, bolsas negativas pesadas por conta dessas preocupações que eu comentei com vocês. Aqui no Brasil, a gente não se salva dessa movimentação mundial e nós temos aqui bolsa no negativo também, tá? Especificamente sobre o Brasil, hoje a gente teve a ata do Copom, que ela não trouxe nenhuma novidade que pudesse reprecificar os ativos do nosso mercado, tá? Então, ela traz aí preocupações em relação à inflação, que ainda está acima da meta, mas que eles acreditam que o ciclo de queda de juros, mantendo os juros contracionistas, ainda assim vai levar a inflação até a meta. Eles não acreditam, eles deixam claro novamente que eles não acreditam num corte de juros mais agressivo nas próximas 2 reuniões desse ano. Inclusive, eles afirmam que vão cortar mais 0,5 em cada reunião. Tá? E que eles não veem, só se acontecer algo extremamente extraordinário, que eles consideram aí um corte maior do que 0,50, mas que isso é muito improvável de acontecer. Então, o texto da ata, ele vem muito alinhado com o que foi falado no comunicado e isso por si só não fez tanto preço no mercado. E, enfim, nós tivemos o IPCA aqui do Brasil, que ele vem maior do que o mês passado, mas menor do que o mercado esperava, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês o relatório. Consigo. Deixa eu mostrar rapidamente aqui para vocês. Então, mês passado foi 0,28,
Eu vou ter que trazer isso aqui para cima, para eu conseguir ler. E esse mês a gente tem 0,35. Então, houve uma alta aí. Vamos lá. Saímos de uma deflação de menos 0,07, mas que neste... Ah, não, isso é variação mensal. Então, a gente sai aí de uma pequena deflação, vai, de 0,07 para uma alta de 0,28 em agosto, depois 0,35. Alimentação e bebida surpreende, seguindo um rumo de queda, certo? Ele vem caindo. Habitação, ele dá um suspiro aí, mas em relação ao mês de agosto, tivemos uma queda. Artigos de residência, queda. Vestuários, tivemos uma alta. E o que pega é aqui, ó, transportes. Transportes foi o grande ofensor, o principal ofensor aí do nosso IPCA 15, já que nós tivemos o ajuste da gasolina pela Petrobras. E agora o IPCA 15, ele computa um período cheio deste novo valor de gasolina. Ok? Bom, de qualquer forma, minha gente, o mercado estava esperando 0,38 e veio 0,35. Mas vamos lá, eu comentei isso com vocês. Para onde que o Banco Central olha? O Banco Central brasileiro e outros bancos centrais também. Ele olha para o core da inflação e para a inflação de serviços. Vamos dar uma olhada nisso daqui. Aqui, ó, o core da inflação, ele arrefece de 0,34... Aqui tá dando reflexo também. De 0,34 para 0,27. Ponto positivo. O núcleo da inflação segue caindo. A passos lentos, mas segue caindo. Serviços já não é uma notícia boa. Serviços, minha gente, subiu consideravelmente. Subiu de 0,13 para 0,53. Temos informações contraditórias, né? Enquanto o núcleo caiu, a inflação de serviços subiu. E a difusão, é o quanto espalhada a inflação está na nossa economia, caiu. Caiu de 50% para 41,69%. Ok? Então, nós temos aí o IPCA, segundo as análises de mercado, é uma inflação, segue sua trajetória de queda, lenta, mas tiveram dados contrapontos ali, né? Contrapontos que no fringir dos ovos, né? No final das contas, não muda a trajetória de queda de 0,5 bips para as duas próximas reuniões, conforme o Banco Central havia falado. Então, no final das contas, essa inflação que veio não mudou o rumo. Se não mudou o rumo, nem para cortes mais agressivos e nem para uma pausa nos cortes, por exemplo, já está no preço do mercado, tá? Então, vamos voltar aqui no panorama. Voltando aqui no panorama, então, deixa eu trazer aqui para baixo de novo, a nossa movimentação de hoje, ela segue a movimentação do mundo, que eu já expliquei para vocês aqui, ok? E o dólar, minha gente? O dólar no mundo inteiro positivo. O dólar no mundo inteiro positivo, nos emergentes, na cesta DXY, inteiro positivo. Existe uma correlação que é muito importante vocês observarem, que são os juros longos dos Estados Unidos e o dólar. De um modo geral, quando a ponta longa dos juros dos Estados Unidos está subindo, isso deixa o dólar forte no mundo. Eu vou explicar de uma maneira bem simplista aqui, bem simplista, mas pelo menos para vocês terem um cheiro aí do caminho de raciocínio em relação a essa correlação. Que é o seguinte, vamos lá. Se os juros dos Estados Unidos estão pagando mais, faz muito mais sentido, por exemplo, eu sou um fundo e quero investir. Faz muito mais sentido, é muito melhor para mim, mais seguro para mim investir, por exemplo, na renda fixa dos Estados Unidos, do que, por exemplo, trazer esse dinheiro para o Brasil e investir na renda fixa do Brasil. Por quê? Porque primeiro que a renda fixa dos Estados Unidos está pagando mais e é um país seguro, né? Para renda fixa do Brasil, esse é um exemplo comparativo aqui para vocês raciocinarem, mas isso é válido para todos os países, comparando com o Brasil. Então, assim, para investir no Brasil, a renda fixa aqui tinha que estar pagando muito bem para valer o risco Brasil. Isso vale para o México, para a Europa, para os países da Europa, isso vale para a Ásia, isso, né? Porque os títulos americanos hoje, eles são considerados os ativos mais seguros do mundo para investimento. E agora, se os juros de lá não param de subir, agora eles estão pagando bem. Bom, então se eu sou um fundo e para mim vale muito mais a pena investir na renda fixa dos Estados Unidos, eu posso tirar dinheiro dos países em que eu já investi. E se eu tiro dinheiro, vamos supor o Brasil. Se eu tiro o dinheiro do Brasil, eu preciso vender o real e comprar o dólar, para pegar meu dólar, que eu acabei de comprar, e levar para os Estados Unidos. E investir na renda fixa lá, que é mais seguro para mim. Nessa brincadeira, eu tenho uma pressão de alta para o dólar. Então, vamos lá. Eu dei o exemplo do Brasil, mas isso vale para qualquer país, comparando com os Estados Unidos. Então, quando os juros dos Estados Unidos estão subindo e me pagam mais, me pagam melhor, a renda fixa dos Estados Unidos está
mais rentável, lembrando que os juros dos Estados Unidos já foi zero, alguma coisa próxima disso por muito tempo. Agora nós temos um juro lá de 5,5 e a ponta longa não para de subir, né? Então, assim, vamos lá. Se eu tenho a renda fixa dos Estados Unidos pagando bem, eu tiro o dinheiro de qualquer país e levo para lá. Ou eu não ponho dinheiro num outro país, senão nos Estados Unidos. Então, se os juros dos Estados Unidos sobem, eu provoco uma pressão altista para o dólar no mundo. Isso, de novo, é uma explicação bem simplista, mas pelo menos para vocês começarem a desenvolver a linha de raciocínio dessa correlação entre juros para cima dos Estados Unidos, dólar para cima. Certo? Bom, sendo assim, temos um dólar positivo no mundo inteiro e a movimentação do nosso dólar de hoje ela é uma movimentação mundial. Ok? Bom, nós tivemos também aqui, mas só para comentar, o relator da reforma tributária, ele ia apresentar o texto na semana que vem, ele adiou, tá? Mas, enfim, isso é só uma informação adicional para vocês aí. Mas é isso, espero que tenham entendido a movimentação de hoje, espero que tenham entendido essa correlação que eu expliquei para vocês, tá? Espero que tenham aproveitado as movimentações para quem opera e até o resumo de amanhã. Beijo, não esqueçam o like. Tchau. Me dê o feedback do microfone. Tchau.